Tudo começa com um garoto chamado Lloyd parado diante das ruínas de sua cidade. Seus olhos estão vazios e drenados de qualquer esperança. Uma maga de rank S chamada Miriam o encontra ali. Ela o abraça por trás enquanto se culpa pela tragédia. Miriam jura nunca repetir o erro que comandando ver com seu primeiro aluno. Desde aquele dia, ela assume a responsabilidade de cuidar de Lloyd. Ela começa a treiná-lo nos caminhos da magia. O treinamento começa com magia de fogo. Ela demonstra um feitiço simples de chama. Miriam avisa que ele ficará sem jantar se não conseguir conjurar o fogo. Lloyd pratica diligentemente por horas. Pouco antes do pôr do sol, ele finalmente cria uma pequena chama. Ele mostra a conquista para Miriam, todo empolgado. Em vez de elogiar, ela apaga a chama com um sopro. Depois ela o atinge com uma rajada de fogo para mostrar que ele ainda tem muito a aprender. No dia seguinte, ela ensina magia de água. Ela arrasta o pé no chão e invoca um jato de água. Quando chega a vez de Lloyd, ele apenas umedece a terra levemente. Ele parece satisfeito, mas Miriam não se impressiona. Para mostrar como se faz, ela invoca uma onda massiva com um estalar de dedos. Com o tempo, Lloyd se esforça para aprender todos os elementos. Miriam continua aplicando punições severas sempre que ele falha. Já no inverno, Lloyd consegue esculpir uma estátua de gelo de Miriam. Ela toma o controle da escultura e a faz crescer dramaticamente. A estátua acaba colapsando e Lloyd cai na neve. Isso só o faz querer se esforçar ainda mais. Certa manhã, Miriam está de ressaca por ter bebido demais. Lloyd tenta ajudá-la usando magia de cura em sua testa. Ela se sente melhor, senta-se e dá um abraço nele. Por um momento, Lloyd acha que finalmente a deixou orgulhosa. Mas ela logo puxa e diz que é hora de retomar o treino. Miriam começa a ensinar Lloyd sobre as pedras mágicas. Elas são pedaços sólidos de mana pura. São tão poderosas que podem transformar tudo que tocam em mais pedras mágicas. Isso inclui até mesmo seres humanos. Meses depois, Miriam leva Lloyd para o meio da floresta. Ela entrega uma faca pequena para ele. Miriam dá um ultimato e diz que ele tem uma semana para sobreviver sozinho. Ele precisa encontrar o caminho de volta para casa usando apenas sua magia. Antes que ele possa questionar, Miriam desaparece na desviver. Ele fica completamente sozinho no meio do nada. Pouco depois, um lobo enorme pula dos arbustos e avança contra ele. Lloyd mal consegue subir em uma árvore para escapar do ataque. Ele sabe que, como mago branco, não tem poder para derrotar uma fera tão forte. Sua única saída é encontrar um caminho seguro para casa sem cruzar com monstros. Ao usar magia para escanear a área, ele percebe o quão longe se perdeu. Sem escolha, ele começa a caminhar pela floresta passo a passo. Quando a noite cai, ele usa o silêncio para estudar seus feitiços. Ele aprimora suas habilidades pouco a pouco. Combina o que já sabe para aumentar sua magia e velocidade. Também aprende a sentir a presença de monstros por perto. Após dias de viagem, ele pisa em um galho por acidente. O barulho atrai uma aranha gigantesca que estava escondida nas redondezas. O coração de Lloyd dispara e ele começa a correr. Ele lança um feitiço de velocidade para fugir o mais rápido possível. Após uma jornada exaustiva, ele finalmente chega em casa e desmaia na porta. Ao encontrá-lo ali, Miriam percebe o quanto ele se esforçou. Pela primeira vez, ela sente um orgulho genuíno do progresso dele. Anos se passam, e em uma tarde, Lloyd encontra um livro aberto na mesa de Miriam. O livro fala sobre uma cidade distante. Curioso, ele pede para pegar o livro emprestado e ela permite. Como seu treinamento básico terminou, Miriam não dá mais lições diárias. Mesmo assim, ele continua ajudando com experimentos mágicos. Ele não reclama, mesmo ficando acordado noite após noite. A falta de sono começa a deixá-lo exausto. O desejo de viver em uma cidade normal cresce cada vez mais. Eventualmente, ele decide agir. Em uma manhã, Miriam sobe para chamá-lo para outro experimento. Ao abrir a porta e ver que ele não está lá, ela nota o livro aberto. Pelas páginas marcadas, ela sabe exatamente para onde ele foi. Após uma longa viagem, Lloyd finalmente chega à cidade. Ele fica impressionado com o movimento e a vida no local.
Lloyd gasta seu pouco dinheiro em um pão e percebe que está sem nada. Ele precisa encontrar trabalho urgentemente. Justo nesse momento, um panfleto de recrutamento de aventureiros voa em seu rosto. Sem pensar muito, ele decide se candidatar. Enquanto isso, um homem encapuzado observa tudo à distância. Lloyd acaba sendo recrutado pelo herói Alan. Após entrar para o grupo, ele é levado em uma missão para desviver um ciclope gigante. Quando a batalha começa, o monstro fica agressivo. Alan ordena que a curandeira Cheyenne restaure sua vitalidade. Antes que ela lance o feitiço, Lloyd usa um buff poderoso em silêncio. Ele aumenta os atributos de todo o time sem dizer uma palavra. Um momento depois, o arqueiro acerta o olho do ciclope. Rena bloqueia um soco da criatura com seu escudo. Surpresa com a facilidade da defesa, ela dá tempo para a maga prender o monstro com vinhas. Sem questionar o aumento súbito de poder, Alan finaliza o monstro com um golpe forte. Ele se convence de que a vitória foi mérito apenas dele. Rena, porém, começa a suspeitar que Lloyd teve participação nisso. Com o ciclope derrotado, o grupo volta para a cidade. Alan é recebido como um herói pela multidão. A recompensa pela missão é enorme. Ao retornarem para a mansão, Alan joga apenas 5 moedas de ouro para Lloyd. Ele diz que é o pagamento justo por um novato de classe D. Lloyd não discute e aceita o dinheiro silenciosamente. Alan levanta um brinde para celebrar a vitória. Lloyd se desculpa e diz que não gosta muito de beber. A maga de cabelos ruivos Maya parece ofendida com a saída dele. Alan ignora o comentário e diz que não importa. Ele afirma que eles podem encontrar outro mago branco facilmente. Alan completa dizendo que Lloyd não faz muita diferença na equipe de qualquer forma. Mais tarde naquela noite, o homem encapuzado aparece na porta de Marin. Ela reconhece a voz dele imediatamente. Marin o convida para entrar e pergunta sobre Lloyd. Ele informa que Lloyd chegou à cidade em segurança. Lloyd já se juntou ao grupo de heróis de Alan. Marin agradece pela atualização. Ela diz que era hora de Lloyd ganhar experiência real. Ela espera apenas que ele não se torne arrogante como ela foi um dia. O homem faz uma pausa e pergunta se ela ainda se arrepende do que aconteceu no passado. A expressão de Marin endurece ao lembrar do dia em que tudo deu errado. Ela não esperava que o Lorde Demônio se destruísse para conseguir o Grimório. Aquele erro custou a destruição de toda a vila. Muitos morreram, incluindo a própria Marin. Nos momentos finais, o companheiro Kibi usou magia antiga proibida. Ele reverteu o dano e trouxe todos de volta, mas perdeu a vida no processo. Desde aquele dia, Marin não para de se culpar. De volta à cidade, Lloyd continua apoiando o grupo de heróis das sombras. Ele conjura bufos discretamente durante as batalhas. Graças ao seu suporte, o time vence luta após luta. Eles saem vitoriosos sem nenhum arranhão. Nenhum deles percebe o quanto isso é mérito de Lloyd. Durante uma missão difícil, o grupo luta contra um minotauro poderoso. Quando o monstro está prestes a golpear Alan, Lloyd usa seu poder em Rena. Ela ganha força suficiente para interceptar o ataque e afastar o monstro. O momento permite que Cheyenne cure Alan. A maga prende o minotauro com vinhas. Alan finaliza o inimigo com um único golpe limpo. Depois de anos ouvindo do Morin que não tinha talento, Lloyd já acreditava nisso. Ser expulso do grupo não foi nenhuma surpresa para ele. Com o orgulho em pedaços, ele saiu em silêncio. Os outros riam pelas suas costas enquanto ele se afastava. Apenas Rena o observava partir em silêncio. Nos dias seguintes, Lloyd buscou um novo grupo sem sucesso. A maioria já tinha um mago branco ou não via motivo para aceitá-lo. Após ser rejeitado repetidas vezes, ele desistiu. Sentou-se sozinho perto da guilda, sentindo-se completamente inútil. Foi então que ouviu uma confusão no balcão de atendimento. Uma garota de cabelo rosa implorava por um mago branco. A equipe da guilda dizia que as exigências dela eram específicas demais. Ela insistia que qualquer um serviria para a missão. O recepcionista avistou Lloyd sentado ali perto. Ele apontou para o rapaz e disse que ele estava disponível. Ao ouvir isso, a garota foi até ele. Ela agarrou a mão de Lloyd e avisou que ele iria com ela. No dia anterior,
o grupo dela caçava uma gangue chamada Garras Sujas. Enquanto planejavam a estratégia, a maga deles parecia distraída. Após um discurso motivacional, os guerreiros da frente avançaram. A maga Cílica o seguiu, disparando uma bola de fogo nos inimigos. Como o próximo feitiço exigia tempo, os bandidos tentaram cercá-la. Mas o arqueiro do grupo, disparando de cima, eliminou os atacantes num instante. O tanque avançou como uma fera, derrubando um inimigo atrás do outro. Quando um bandido tentou atacar a maga por trás, o tanque bloqueou o golpe. O inimigo zombou da fraqueza dele, mas o tanque recebeu um buff de magia. Com o reforço, ele arremessou o bandido para longe como se fosse nada. Lá no alto, um anão gordo observava a luta, confuso com tanta força. De repente, Io apareceu atrás dele, percebendo que era o líder. Ela viu o colar dele e soube que se tratava de um aventureiro de rank S. Ele tentou manter a calma enquanto invocava sua arma suprema. Um golem gigante surgiu das entranhas da terra. O grupo percebeu que o corpo do monstro bloqueava magia e flechas. Io não recuou e descarregou todo o seu poder na espada. O ataque mal arranhou a carapaça do golem. Percebendo que precisava de mais força, ela pediu ajuda à maga. Assim que recebeu o buff, ela cortou o golem como se fosse papel. Após a vitória, a maga pediu desculpas por ter se distraído. Em vez de brigar, Io perguntou como estava a irmã dela, a Sylvia. Ao ouvir o nome, a maga ficou séria e disse que precisava sair do grupo. Enquanto isso, a garota de cabelo rosa arrastava Lloyd para o seu time. Ao retornar, os outros ficaram surpresos ao vê-la de volta tão rápido. Eles duvidavam que ela tivesse encontrado o Mago Branco tão cedo. Mas ela apontou para Lloyd e anunciou que ele era o novo membro. Ela nunca explicou nada a Lloyd, que ficou ali totalmente confuso. E o travou por um segundo ao perceber que nem sabia o nome dele. Lloyd então se apresentou para Dagas, Cross e Scylla. E o deu um sorriso orgulhoso, dizendo que ela era líder. Lloyd lembrou em voz baixa que nunca tinha concordado em entrar. Os outros não se surpreenderam, pois ela sempre trazia gente sem avisar. Cross sugeriu cancelar a missão, já que não podiam seguir sem a maga anterior. Cílica pediu que o desistisse, mas ela se recusou a abandonar um cliente. Lloyd sugeriu que outra equipe assumisse, mas não havia mais ninguém. Como o grupo era rank S, eles precisavam de um mago branco registrado. As regras da guilda proibiam substitutos temporários. Sem tempo sobrando, o grupo parecia estar sem opções. Lloyd quer ajudar, mas as palavras de Allen não param de martelar sua cabeça. Ele não consegue se imaginar pertencendo a um grupo daquele nível. Enquanto ele ainda duvida de si mesmo, Rio avisa que eles estão prontos. Sem esperar uma resposta, ela o arrasta até uma clareira. Ela ordena que Lloyd mostre do que é capaz. Lloyd congela, imaginando o desapontamento deles ao verem o quão fraco ele é. Dagas nota a hesitação e sugere uma tarefa clara. Ela pede que Lloyd lance magia de fortalecimento em todo o time de uma vez. Lloyd pisca confuso, achando o pedido simples demais. Mas ela insiste que é só isso que ele precisa fazer. Quando ele pergunta se ela está falando sério, Yuginan diz que se ele conseguir, poderá entrar para o grupo. Lloyd invoca seu cajado do nada e lança o feitiço sem qualquer encantamento. Os outros ficam boquiabertos, não só pelo fortalecimento, mas pela agilidade. Ele invocou o cajado como um passe de mágica e lançou o feitiço instantaneamente. A princípio, Yuginan não sente nada diferente. Ela decide testar por conta própria. Com um único golpe de espada, ela corta uma árvore gigante como se fosse manteiga. O grupo inteiro fica em silêncio absoluto. Cross comenta que seu corpo parece muito mais leve. Daga se pergunta se aquilo foi mesmo um fortalecimento múltiplo. Lloyd admite que não usou apenas força. Ele adicionou defesa, velocidade e vitalidade só por precaução. Os outros continuam olhando para ele em silêncio. Lloyd interpreta o silêncio como decepção. Ele pede desculpas rapidamente, dizendo que não é forte o bastante para substituir uma maga de elite. Ele se vira para ir embora, mas Ryu segura seu braço. Ryu diz que não vão deixar alguém como ele ir embora agora. Após ver o que Lloyd consegue fazer, Yuginan começa a fazer perguntas. Ele menciona que fez parte do grupo de Allen.
Aquele era um dos 4 grupos de heróis reconhecidos em todo o reino. Lloyd minimiza a importância, explicando que só entrou porque acharam que ele tinha potencial. Mas foi expulso logo depois, quando decidiram que ele não era forte o suficiente. Cross balança a cabeça em descrença. Cílica comenta que nunca viu um mago tão talentoso quanto ele. Dagas destaca que nunca conheceu ninguém capaz de lançar tantos feitiços de aprimoramento ao mesmo tempo. Lloyd continua modesto e sugere que eles deveriam tentar trazer a antiga maga de volta. Yugnan faz uma pausa e revela que Clun não voltará. Sua irmã mais nova está gravemente doente e precisa de cuidados constantes. Até pouco tempo atrás, Clun se sobrecarregava tentando fazer as 2 coisas. Ela cumpria missões durante o dia e cuidava da irmã à noite. O esforço a esgotou e ela começou a perder o foco nas batalhas. Quando ela começou a se distrair no meio das lutas, decidiu sair do time. Ela não queria se tornar um peso para os companheiros. Ninguém queria que ela fosse embora, mas todos respeitaram sua escolha. É por isso que eles tentam encontrar alguém novo, embora seja quase impossível. Eles conseguem lidar com missões menores, mas as de alto nível são perigosas demais sem cura. Lloyd percebe o quanto Clun é importante para o grupo. Querendo ajudar, ele pergunta qual é a doença da irmã. Yugnan diz que não sabe os detalhes, apenas que o corpo de SYLVY está virando Magistone. Isso chama a atenção de Lloyd imediatamente. Ele se lembra de ter lido que a Magistone pode infectar tudo que toca. Lloyd tem pesquisado maneiras de reverter esse efeito. Acreditando ter uma solução, ele pede que Ryu leve até a casa de Clun. Clun fica surpresa ao vê-los na porta, mas os convida para entrar. Lloyd pergunta gentilmente como a condição de SYLVY começou. Clun explica que estavam em uma aventura quando encontrou a irmã inconsciente. Ela não fazia ideia do que tinha causado aquilo. Ela os leva até o quarto de SYLVY e pede que se preparem. No momento em que ela abre a porta, uma onda de mana sombria atinge a todos. Clun retira o cobertor e revela que os braços e pernas de Sylvie já estão virando pedra. Lloyd se adianta e pede para examinar a garota. Clun duvida que ele possa ajudar, mas Lloyd explica sua teoria. Se Sylvie foi ferida por uma Magistone de alta densidade, isso pode ter desencadeado a transformação. Ele pergunta se a caverna que exploraram tinha mana forte e Clun confirma. Lloyd checa o ferimento e confirma que uma Magistone deve ter entrado no corpo dela e corrompido sua mana. Ele avisa que precisa drenar o excesso de energia enquanto a cura. Clun fica cética, mas pede que ela confie nele. Lloyd começa a conjurar e o processo é intenso. Ele puxa ondas de mana corrompida do corpo de Sylvie. Ele a cura lentamente para que ela não entre em colapso pela perda de energia. Clun pergunta que feitiço é aquele, pois não é nada familiar. Lloyd responde que é algo que ele mesmo criou. Não é eficiente, mas permite drenar a mana extra e curar ao mesmo tempo. Com o passar dos minutos, o corpo de Sylvie volta ao normal. A superfície de pedra desaparece e a mana dela se estabiliza. Quando o feitiço termina, Lloyd cai de joelhos exausto, mas funcionou. Sylvie abre os olhos pela primeira vez em anos. Clun cai em prantos ao ver a irmã viva e desperta. Ao pôr do sol, Clun agradece Lloyd e decide ficar ao lado da irmã em vez de seguir com o grupo. Embora pareça triste, e o respeita a decisão. Ao se despedirem, Clun sorri e diz que está feliz que seus amigos tenham alguém tão confiável quanto ele. Lloyd ainda não se sente digno, mas Clun diz para ele parar de pensar demais e seguir o coração. Naquela noite, o grupo se reúne na taverna. Cílica e Dagis continuam chocados que Lloyd conseguiu curar Sylvie. O constante autodepreciação de Lloyd faz com que lhe dê um tapa na cabeça. Ele admite que está triste por Clun não voltar, mas os outros lembram que a felicidade dela é o que importa. Ao ver a gratidão genuína de todos, Lloyd começa a deixar a amargura do passado para trás. Ele finalmente ouve o que deseja e pergunta se ainda pode fazer parte do grupo. Todos o recebem sem qualquer hesitação. E o declara oficialmente que ele é um deles e anuncia uma festa de boas-vindas. O banquete começa e pela primeira vez, Lloyd é tratado com tanta gentileza. Ele come tudo que pode, maravilhado com o sabor da comida.
Os outros observam confusos, sem entender por que ele fica tão impressionado com uma refeição comum de taverna. Para Lloyd, os sabores são incríveis e ele se pergunta se tudo o que comeu na vida foi ruim. Ele conta que cresceu comendo ervas, cogumelos e carne de monstro quando conseguia caçar. A culinária de sua mestra não era muito melhor que os ingredientes. Yuri pergunta como era a mestra dele. Lloyd diz que ela era mais uma maga de combate, sempre explodindo coisas nos experimentos. Cílica se surpreende que alguém assim tenha ensinado magia de suporte para Lloyd. Ela pergunta se seria incrível ser aluno dela, mas Lloyd descarta a ideia imediatamente. Apenas lembrar das memórias envia um calafrio por sua espinha. Cross brinca que a mestra parecia intensa, mas Lloyd insiste que ela tinha um lado doce. Ele lembra dos raros momentos em que ela o abraçava sem colocá-lo em chamas. E o tenta focar na estratégia da missão, mas Dagas lembra que Lloyd ainda não sabe os detalhes reais. Ela admite que pulou partes importantes, alegando não ser boa em explicar as coisas. Dagas perde a paciência e exige que ela pare de enrolar e haja como uma líder de verdade. Ela suspira e finalmente mostra a ficha da missão para ele. A tarefa do grupo é eliminar monstros que estão destruindo as plantações locais. O estranho é que se trata de uma mistura de várias espécies diferentes. Lloyd estranha a situação, já que espécies diferentes não costumam caçar juntas. Dagas apenas dá de ombros e reforça que isso foi o que o cliente relatou. Yu se apoia na mesa e afirma que apesar disso, eles precisam ajudar os aldeões. Cross concorda, mas alerta que se aparecer um enxame, eles terão problemas. Ele explica que, como lutadores de dano individual, eles não seriam muito úteis contra hordas. Cílica comenta que suas magias diárias são fortes, mas ela não tem mana para manter o ataque por muito tempo. Ela olha para Lloyd, esperando que ele possa compensar essa falha. Lloyd hesita e admite que suas magias ofensivas também não são lá essas coisas. Dagas assume o controle e traça um plano de batalha. Ele e Yu atrairão os monstros para um único ponto. Cílica ficará responsável por eliminar todos com uma única explosão poderosa. Enquanto isso, Lloyd e Cross ficarão na retaguarda para suporte e cobertura. Lloyd avisa para não esperarem muito dele, já que seu antigo grupo o dispensou por ser fraco. E o diz para ele não se prender ao passado. Cross completa dizendo que prefere um companheiro honesto sobre seus limites do que alguém arrogante. Isso dá um pouco mais de confiança para Lloyd. Ao final da reunião, o grupo se prepara para partir. Lloyd caminha sozinho em outra direção, mas Dagas o chama para ir até a estalagem. Ele explica sem jeito que está sem dinheiro e dormindo ao relento há dias. Dagas não diz nada, apenas joga uma bolsa de moedas para ele. Ele avisa que descontará o valor do pagamento futuro de Lloyd. Lloyd agradece e promete dar o seu melhor. Dagas sorri, dizendo que está curioso para ver o que o novato consegue fazer. Na manhã seguinte, Lloyd acorda tarde e encontra o grupo esperando. Eles ficam surpresos ao ver que ninguém precisa carregar mochilas pesadas. Lloyd guardou todos os suprimentos em seu armazenamento dimensional. As garotas ficam impressionadas com o quão útil ele é. Lloyd se oferece para ensinar a todos como usar magia de armazenamento. Ele explica que todos nascem com mana suficiente para aprender a técnica. Dagas duvida, mas Lloyd garante que é totalmente possível com um pouco de treino. Cross já sonha em carregar flechas infinitas, enquanto Cílica mal contém a empolgação. Antes de saírem, Yu gira animada, cheia de energia com os reforços de Lloyd. Eles chegam em uma parte mais profunda da floresta. Dagas explica que além daquelas montanhas, fica a Magocracia, a terra dos demônios. Eles não atacam há muito tempo, mas ninguém sabe quando tentarão conquistar o continente novamente. Ao atravessarem uma ponte de corda precária, o grupo começa a ficar tenso. Yu decide que é a hora perfeita para um jogo de charadas. Enquanto os outros dão respostas bobas, Lloyd fica em silêncio absoluto. Yu pede para ele relaxar e fazer uma piada. Ele explica calmamente que seu mestre nunca o ensinou a ser engraçado. Cross ri e diz para ele parar de pensar demais e apenas soltar o que vier à mente. Lloyd encara o pedido como se fosse uma prova de vida ou morte. Yu reclama, lembrando que o objetivo do jogo era apenas aliviar a tensão. Ela lança o segundo enigma e a equipe começa a gritar respostas absurdas.
Lloyd trava completamente e pede desculpas. Ele diz que é burro demais para fingir ser burro. Isso faz com que todos finalmente sintam que ele se encaixa no grupo. Enquanto riem, a cena muda para uma figura solitária na floresta. Ela se ajoelha diante de uma pedra preta que irradia mana maligna. Enquanto isso, de volta ao rio, o grupo monta acampamento para a noite. Liam descarrega os suprimentos do armazenamento. As garotas desabam na grama, exaustas e suadas. Yu tenta convencer Dagas a deixá-la pular as tarefas. Ele nega o pedido e lembra que ainda há muito trabalho a fazer. Lloyd se oferece para terminar tudo para que Yu e Cílica possam descansar. Ao entrar na floresta para buscar lenha, ele encontra uma fruta dourada. É a mesma fruta que Marin usou para demonstrar magia de cura. Ele dá uma mordida e começa a se lembrar dela. Um grito repentino o traz de volta à realidade. O grito vem de Yu e Cílica, encurraladas por um basilisco gigante perto da cachoeira. Sem perder tempo, Lloyd corre em direção ao penhasco. Ele lança uma magia de fogo enquanto desliza pela encosta. A bola de fogo acerta o monstro em cheio e atrai sua atenção. Ele grita para as garotas buscarem terreno firme. Lloyd se posiciona entre elas e a criatura. Em um movimento rápido, ele invoca a espada de Yu e o cajado de Cílica. Ele joga as armas para elas enquanto lança feitiços de cura. O monstro avança, pronto para atacar Lloyd. Yu mergulha e corta a criatura ao meio antes mesmo de tocar o chão. O basilisco se debate, mas Cílica finaliza com uma enorme bola de fogo. O golpe é tão forte que até ela se surpreende com o próprio poder. Após a luta, Yu pede que Lloyd guarde sua espada novamente. Ao entregar a arma, a toalha de Yu escorrega. Ela dá um tapa em Lloyd por ver demais e ele aceita seu destino. De volta ao acampamento, Lloyd ensina o grupo a usar a magia de armazenamento. Todos tentam, mas falham miseravelmente por horas. Eles parecem estar tentando agarrar sabão invisível. Lloyd começa a duvidar de suas habilidades como professor. Os outros o tranquilizam, dizendo que só precisam de mais tempo. Do nada, Cílica diz a palavra armazenamento em voz alta e o feitiço ativa. O grupo percebe que, diferente de Lloyd, eles precisam recitar o comando. Com o problema resolvido, Cílica aprende a técnica antes do pôr do sol. À noite, um silêncio pesado toma conta da floresta. Enquanto os outros dormem, Lloyd fica de guarda ao lado de Yu. Ela se senta ao lado dele e agradece por aguentar sua equipe caótica. Lloyd admite que sua vida não era muito melhor antes de conhecê-los. Yu confessa que se sente mal por arrastá-lo para tudo sem pedir. Isso faz Lloyd lembrar da seriedade dela ao falar sobre o cliente. Curioso, ele pergunta por que ela é tão determinada com a missão. Yu ri baixinho e diz que tudo a lembra de casa. Ela conta que, quando criança, uma horda de monstros destruiu sua vila. Ela foi a única sobrevivente daquele massacre. A memória ainda a persegue e ver outra vila em perigo a abalou. Ela não quer que o mesmo destino aconteça com ninguém. Antes que ela continue, Lloyd fica tenso. Ele sente algo se aproximando e avisa Yu para acordar os outros. Eles saem do acampamento e avistam um grupo de monstros no mato. Eram exatamente as criaturas que a missão mencionava. Lloyd tenta descobrir para onde os insetos estão indo. Seus olhos captam um segundo enxame vindo na direção deles. Ele sinaliza para o grupo recuar em silêncio. Mas alguém pisa em um galho seco que estala como um trovão. O som ecoa pela floresta e atrai a atenção das criaturas. Sem tempo para pensar, o grupo tenta fugir. O caminho é bloqueado por um inseto, enquanto outros dois flanqueiam a equipe. Eles sacam suas armas rapidamente e formam uma linha de defesa. Teias pegajosas são disparadas de todas as direções. As aranhas se movem com uma coordenação assustadora. No caos, uma delas consegue roubar o cajado de Cílica. O grupo espera uma abertura como se estivessem em um jogo de turnos. Assim que o ataque cessa, Lloyd avança. Ele conjura uma magia de aprimoramento em todo o esquadrão. Cheios de energia, eles contra-atacam com força total. Yu salta sobre o monstro mais próximo e corta as teias com facilidade. Cross carrega suas pernas e se lança contra uma árvore para recuperar o cajado.
Ele devolve a arma para Cílica e mergulha para derrubar outro inimigo. E fatia as pernas da criatura e a faz despencar no chão. Cílica desvia de um golpe e surfa em um fio de teia. Ela atinge o terceiro monstro e o corta em pedaços ainda no ar. Lloyd identifica a brecha final e ordena o golpe de misericórdia. Cílica dispara uma bola de fogo que se divide em 3. O fogo incendeia as flechas de Cross durante o voo. Quando os projéteis atingem os monstros, eles explodem em chamas. Com a poeira baixando, Lloyd pede desculpas por ter gritado ordens. Dagas dá um tapinha em suas costas e diz que ele deve liderar mais vezes. O reconhecimento devolve a confiança de Lloyd. Na manhã seguinte, os alunos conseguem usar a magia de armazenamento de primeira. O grupo segue viagem, mas Lloyd fica para trás, pensativo. Dagas guia Lloyd até a floresta. Ele monta um pequeno alarme para avisar quando monstros se aproximam. Dagas explica que essa era a forma como se protegiam antes de Lloyd chegar. Lloyd parece incomodado e diz que não pode usar o feitiço de detecção enquanto dorme. Dagas dá de ombros e diz que tudo bem. Ele afirma que eles não precisam de magia para tudo. O que eles precisam é que o curandeiro descanse um pouco. Dagas parece ofendido e pergunta se Lloyd realmente não confia neles. Lloyd responde rapidamente que o alarme é apenas por precaução. Dagas insiste que todos estão pensando a mesma coisa. Lloyd sempre faz a vigília noturna sozinho e nunca confia na equipe. Lloyd não sabe como responder. Ele se lembra de Morin dizendo que ele é inútil sozinho e Allen chamando-o de fardo. Ele admite que se esforça demais para não atrapalhar ninguém. Dagas suspira e diz que é exatamente para isso que servem os companheiros. Ninguém espera que ele seja perfeito. O objetivo de um grupo é que um cubra as falhas do outro. Lloyd bate na própria testa ao perceber o quão óbvio isso soa. Dagas se diz que não acredita que Lloyd chegou tão longe sem aprender isso. Lloyd pergunta se é realmente permitido ser o elo fraco às vezes. Dagas coloca a mão no ombro dele e diz que ele não é fraco, apenas está cansado. Naquela noite, pela primeira vez, Lloyd descansa ao lado de um time em quem confia. O peso em seu peito parece um pouco mais leve. Na manhã seguinte, Lloyd cria coragem e pede para Ir buscar água. O rosto dela se ilumina de alegria com o pedido. Lloyd fica ali parado, sorrindo sem jeito. Sem perder tempo, ela pega um balde e o arrasta para a floresta. Os outros 3 companheiros o seguem, orgulhosos como pais observando o primeiro encontro do filho. Longe dali, em uma mansão, um espião se ajoelha diante de Michael. Ele confirma que as pedras mágicas foram plantadas conforme o plano. Isso permite que Michael identifique locais-chave no mapa. Michael pergunta sobre os aventureiros em Ishar. O espião diz que os mais fortes foram indiferentões para lidar com os monstros. Apenas os lutadores mais fracos restaram na cidade. Michael lamenta não ter removido o herói, mas sorri com a situação. Ele ordena que o espião informe o cliente que o momento chegou. Enquanto isso, na floresta, o grupo nota um silêncio antinatural. Cross aponta que é estranho não terem encontrado nenhum monstro. Lloyd expande seu alcance de detecção e sente um perigo real. Ele revela que há uma horda massiva a 2 quilômetros de distância. E o pede um tempo para processar o alcance absurdo da magia de Lloyd. Cílica ri e diz que é 10 vezes maior que o normal. Dagas os traz de volta ao foco. Eles correm até a fazenda e encontram muito mais monstros do que o esperado. E comenta que nunca viu tantos lobos reunidos em um lugar só. Lloyd se preocupa com um grupo de monstros que ele não consegue mais detectar. Cílica nota que criaturas mais poderosas que lobos sumiram da floresta. Lloyd tem uma ideia. Lloyd quer encontrar o dono da fazenda para fazer algumas perguntas. E o avisa que o homem se feriu e está na cidade com o filho. De repente, Cross nota algo estranho no meio do enxame. Ele avisa o grupo sobre uma pedra estranha no campo. Cílica e Wee não conseguem enxergar nada. Lloyd lança um feitiço de zoom e também vê a grande rocha preta. E o implora para que ele use o feitiço nela também. Lloyd conjura a magia em todos. Eles sentem calafrios ao notar a aura maligna vindo da pedra. Lloyd confirma que aquilo é magia negra de orcs.
é um poder raro usado para controlar monstros. Lloyd usa sua magia de detecção novamente. Ele descobre uma horda massiva de monstros vindo na direção deles. São milhares de criaturas se aproximando. Lloyd percebe que a pedra foi plantada para atrair o enxame. Ele acha suspeito usarem um método tão indireto para eliminar aventureiros. Cross entra em pânico e sugere a fuga. Will se recusa a abandonar a fazenda. Cross questiona se eles conseguem enfrentar 1000 monstros. Daggers e Silica concordam que já é tarde demais para correr. Lloyd assume o comando com total confiança. O plano começa destruindo a pedra mágica. Cross garante que não vai errar o alvo. Lloyd reforça a flecha e o arqueiro com magias de aprimoramento. O disparo certeiro estilhaça a pedra com um único golpe. Cross fica chocado com a potência do tiro. Lloyd explica que bufou tanto o arqueiro quanto a flecha. O grupo fica impressionado, mas Lloyd minimiza o feito. Will nota que os lobos começam a se atacar. Lloyd explica que os instintos das feras voltaram ao normal. Lloyd sorri e diz que apenas fez o possível para ajudar a equipe. Enquanto Daggers e Will terminam com os monstros, Lloyd finalmente descansa. Ele se joga de costas no chão e observa o céu. Reflete sobre o longo caminho que ainda tem pela frente. Mesmo uma batalha simples como essa o deixou exausto. Nesse momento, um garoto meio humano de cabelo azul ouve um grito. Uma garota está sendo sequestrada. Ele tenta alcançá-los, mas falha e grita de frustração. Enquanto isso, o grupo de Lloyd termina a limpeza. Ele compartilha sua teoria de que o alvo principal é a cidade de Ishar. Eles caíram direto em uma armadilha. Lloyd usa poções mágicas para recuperar seu mana. Ele explica que o plano inimigo era atrair os melhores grupos para fora da cidade. O objetivo era mantê-los ocupados com monstros nos arredores. Cross argumenta que a cidade ainda tem o herói e a Ordem dos Cavaleiros. Ele acredita que Ishar não cairá tão facilmente. Daggers concorda com Lloyd e Cross admite que a pedra de magia negra era suspeita. Will decide que eles devem retornar para a cidade imediatamente. Lloyd guarda as poções e saca seu cajado. Ele conjura bufos de velocidade em todos os companheiros. Eles partem em alta velocidade. Will tenta pedir para ele esperar, mas logo percebe que todos conseguem correr tão rápido quanto ele. De volta à mansão, Michael desfruta de uma bebida. O demônio responsável pelo sequestro aparece, claramente irritado. Michael debocha do título de Galist, um dos 4 reis celestiais. Galist ignora o comentário e informa que suas forças cercam Ishar. Tudo está correndo conforme o planejado. Michael garante que a vitória deles é certa graças à garota. Galist concorda que ela deve continuar do lado deles a qualquer custo. Michael insiste que ela é a chave para todo o plano. Galist decide confiar no braço direito do Lorde Demônio, mesmo sem entender seus esquemas. Michael responde que continuará ajudando enquanto for bem pago. Galist se retira e Michael desce até o porão escuro. Ele ordena que a garota aprisionada lhe empreste seu poder. Ele mantém poções prontas para potencializar a magia dela. Um aparelho de música movido por uma pedra negra começa a tocar. Provavelmente, é um método para controlar a mente da jovem. Na floresta, o grupo de Lloyd corre uma longa distância. Eles param para montar acampamento e recuperar as energias. Cross avisa que eles estão muito próximos da cidade. Silica se preocupa se Lloyd está se esforçando demais. Bufos constantes consomem muito mana. Lloyd explica que, embora seja exaustivo, ele aprendeu a ser eficiente. Isso aconteceu quando seu mestre o abandonou sozinho nas montanhas. Ele precisou usar magia de reforço o tempo todo para sobreviver. Will fica chocada com o tipo de treinamento que ele recebeu. Lloyd apenas suspira, achando que aquele era um método comum. Ele admite que foi um aprendizado muito eficaz. Cross e Silica concordam que aquilo não é nada normal. Lloyd se surpreende ao saber que seu treinamento era especial. Ele promete trabalhar mais duro para ser útil aos seus companheiros. Will se preocupa que ele esteja se subestimando novamente. Após a pausa, Lloyd reforça a velocidade de todos. Ele explica que precisa manter o estado de alerta. Sua magia de detecção é essencial para identificar perigos.
Eles correm através da grama alta. Os guardas que patrulham a cidade ficam confusos. Pássaros voam para longe com a aproximação veloz do grupo. Cílica fica impressionada com a incrível habilidade de Lloyd. E o comemora a facilidade de correr 10 vezes mais rápido sem perder o fôlego. De repente, Lloyd para o movimento. Lloyd para de repente faz com que todos colidam com ele. Cross pergunta o que está acontecendo. Lloyd explica que detectou algo além de monstros. Cílica suspeita de caçadores, mas Lloyd sente que algo está errado. Ele ordena que todos sigam para a cidade. Promete alcançá-los após investigar o local. E insiste que o grupo deve acompanhá-lo. Ela se preocupa que Lloyd não consiga lutar contra monstros poderosos. Lloyd acaba cedendo à insistência dela. Cílica e Cross reforçam que são um grupo e sempre se ajudam. Enquanto isso, 4 cultistas rezam ao redor de um orbe verde. Lloyd leva o grupo até a cabana onde sentiu o sinal. Ele menciona que detectou um demônio e mais alguém. Yu fica chocada e lembra do aviso de Dagas. Dagas disse que a nação dos demônios estava silenciosa há muito tempo. Eles podem estar planejando algo sinistro. É um fato conhecido que demônios são banidos das 3 nações principais. Yu questiona por que Lloyd não lembra da Guerra dos Demônios. Lloyd admite que não tem memórias da sua infância. Quando seu mestre o encontrou, a guerra já tinha acabado. Cílica deduz que ele pode ser um órfão de guerra. Yu se sente mal por ter tocado no assunto. Lloyd pede para não se preocuparem e foca na cabana. Cross sugere reportar aos guardas da cidade. Lloyd quer descobrir mais antes de qualquer ação. Ele sente o mesmo poder vindo da cabana que sentiu no cristal. Isso pode significar que demônios estão por trás dos ataques. Yu concorda que é dever deles impedir os demônios. O grupo se aproxima da cabana e espreita pela janela. Não parece haver ninguém lá dentro. Lloyd ativa sua detecção e percebe alvos no subsolo. A Fi os guia até o local certo. Dagas diz que precisam encontrar uma entrada. Cílica usa sua magia de terra. Lloyd fortalece o grupo com magias de suporte. Cílica cria um fosso de areia que faz o teto do subsolo colapsar. Yu salta rapidamente e aponta sua espada para um dos homens. Ela exige saber quem são e o que planejam. Outro mago dispara pedras contra ela. Yu rebate o ataque sem esforço. Cross atira no atacante e Lloyd reforça Cílica novamente. Cílica usa o fosso de areia nos escombros onde os inimigos se escondem. Um dos cultistas dispara pedras de volta em Cílica. Dagas a protege a tempo. Um dos homens foge e tranca a porta atrás de si. Os outros tentam emboscar-o por trás. Cross atira nas pernas deles. Yu finaliza os inimigos, restando apenas um. Perto dali, um demônio envolve uma garota em um casulo. Ele tenta fugir, mas Yu derruba a porta. Ela persegue o demônio escada acima. Com o reforço de Lloyd, ela consegue interceptar o inimigo. O grupo cerca o demônio para impedir sua fuga. Lloyd exige que ele se renda e confesse tudo. O demônio se recusa a falar e começa a conjurar um feitiço poderoso. Lloyd ergue barreiras rapidamente para proteger a equipe. Ele reflete o raio de volta contra o conjurador. O homem é atingido pelo próprio golpe. O homem solta o casulo e Lloyd percebe que a garota lá dentro é uma orc. De volta à cabana, Yu demonstra frustração por não conseguir informações úteis do demônio. Daga se pergunta se a garota sabe de algo importante. Cílica aponta que ela provavelmente veio do Império da Floresta. Sendo assim, é improvável que ela estivesse trabalhando com os demônios. Lloyd tenta curá-la com sua magia. As garotas ficam novamente impressionadas com o poder da cura dele. Ele explica que criou essa versão modificada da magia sozinho. Ao ver o choque de Cílica, ele conta que Marin costumava modificar feitiços assim o tempo todo. Pouco depois, a garota abre os olhos lentamente. Yu corre até ela e a bombardeia com perguntas. A garota fica confusa e não sabe o que responder. Após um tempo, ela revela que seu nome é Caria. Quando Yu pergunta por que os demônios a capturaram, Caria hesita. Lloyd intervém e explica que eles são aventureiros protegendo a fazenda.
Ele diz que sentiu uma magia orc vinda dela naquele local. Lloyd olha nos olhos dela e pergunta se a magia que controla monstros vem dela. Caria confirma sem qualquer hesitação. Enquanto isso, guardas da cidade encontram uma grande pedra mágica na floresta. Ao tocarem nela, dezenas de olhos de monstros brilham nos arbustos ao redor. O primeiro guarda é atacado e devorado pelas criaturas. O segundo guarda mal consegue escapar com uma alcateia em seu encalço. De volta à cabana, Lloyd pergunta novamente se ela realmente controla monstros. A resposta dela o preocupa, pois tal magia perigosa caiu em mãos erradas. Ela confirma que os demônios a forçavam a usar esse poder. O plano dos demônios era usar Caria para criar um exército e tomar Ishar. Isso serviria como uma base para eles se expandirem por todo o continente. Yu se pergunta se eles já chegaram tarde demais. Mas Lloyd se recusa a perder a esperança. No caminho de volta, ele pede desculpas a Caria por arrastá-la nessa missão. Ela responde que está apenas feliz por finalmente estar livre daquela prisão. Ao descansarem em uma colina, Lloyd usa sua detecção novamente. Ele sente uma horda massiva de monstros seguindo em direção a Ishar. Não é só isso, pois ele detecta um exército enorme logo atrás. Lloyd pede ajuda a Caria para avisar a cidade sobre o perigo. Todos sentem orgulho ao ver Lloyd aprendendo a confiar em sua equipe. Ele lança um feitiço de melhoria no grupo. Eles disparam em direção a Ishar o mais rápido que podem. Enquanto isso, no reino, Alan está furioso com os novos magos. Ele acha que eles são inúteis por não saberem usar magia básica de armazenamento. As garotas concordam que eles mal conseguem conjurar 2 feitiços ao mesmo tempo. Alan os insulta, mas Lena sugere que talvez Lloyd fosse especial. O herói ri alto, achando que isso é impossível. Lulu pergunta o que devem fazer agora. Um cavaleiro invade a sala para informar sobre o exército de 10.000 monstros. Todos ficam chocados com a notícia. Alan assegura com arrogância que é hora de mostrar por que ele é o herói. Após o cavaleiro sair, Shayna pergunta se ele tem certeza do que está fazendo. Alan apenas gaba-se de que queria mostrar seu poder há muito tempo. As garotas ficam visivelmente preocupadas com a atitude dele. Na floresta, Alan e Caria encontram a segunda unidade do exército monstro. Ele percebe que essa força pode ser ainda maior do que a que ataca Ishar. A cidade não terá chance se for atacada pelos 2 lados ao mesmo tempo. Enviar os outros para avisar a capital foi a decisão certa. Agora cabe a ele eliminar os monstros. Caria sente pena das criaturas e pergunta se podem salvá-las. Ela explica que os monstros estão sofrendo controle mental forçado pelos demônios. Ela não quer que criaturas inocentes morram por causa de sua magia. Lloyd demonstra compaixão diante do pedido dela. Lloyd fica surpreso com o quanto ela se importa com os monstros. Ele concorda em encontrar uma solução com o mínimo de baixas possível. Lloyd pergunta se a magia dela pode mandar os monstros de volta para casa. Ela explica que o número deles é grande demais para isso. Porém, ela acredita que seria possível com a magia de suporte dele. Ela começa a conjurar o feitiço enquanto Lloyd se prepara para ajudar. De repente, ela para e diz que sua magia foi interrompida por algo na floresta. Enquanto isso, Alan insulta todos os aventureiros reunidos na guilda. Ele chama os defensores da cidade de fracos e inúteis. Alan zomba deles, dizendo que só servem como peões e os ameaça. Um homem fica furioso, mas seu amigo segura para evitar uma briga. Alan continua provocando e chamando o homem de burro. O gerente da agência aparece e lembra que o verdadeiro inimigo são os monstros. Ele diz que não há tempo para brigas internas. Alan se levanta para anunciar seu plano genial. Ele quer que os magos ataquem com força total desde o início. O plano é eliminar pelo menos 10 monstros cada um. Depois o herói e os atacantes seguram a horda para os magos recarregarem. Ele acredita que repetir esse processo destruiria os monstros rapidamente. O desdém no rosto dos presentes mostra que eles não acreditam nisso. Alan pergunta qual é o problema e uma maga admite que sua magia não é tão forte. Outros confirmam que seus feitiços só eliminam um monstro por vez. Isso deixa Alan furioso, que grita por causa da incompetência deles.
Mia revela que o poder mágico de todas as garotas enfraqueceu recentemente. Alan fica chocado e exige saber por que não contaram antes. Mia explica que todas estão lutando com essa dificuldade. Lulu sugere que isso começou mais ou menos quando Lloyd partiu. Alan imediatamente culpa as garotas por terem enganado ele. Lena rebate e diz que a culpa é dele, por brincar de herói e faltar nos treinos. Todos ficam indignados ao saber que o herói tem sido negligente. Alan perde o controle e tenta dar um soco em Lena com força total. Lena para o golpe sem esforço e sugere que ele peça demissão. Ao ver que todos o encaram com desprezo, Alan vai embora chorando. Ele grita que agora eles estão por conta própria. Lena não demonstra qualquer reação enquanto as outras garotas correm atrás dele. Os aventureiros ficam chocados ao ver que o herói não é nada como a lenda. Quando pensam em abandonar a cidade, Lena chama a atenção de todos. Ela declara que deixou o grupo do herói e pede que lutem ao seu lado. O carisma de Lena conquista os aventureiros instantaneamente. Antes de passar o plano, ela pergunta se alguém conhece o Mago Branco Lloyd. Ao mesmo tempo, Lloyd e Cura descobrem a pedra mágica que causa a interrupção. Ela concorda quando Lloyd pergunta se deve apenas destruir a pedra. Ela explica que provavelmente existem muitas outras espalhadas pela área. Ela não conseguirá controle total sobre os monstros até que todas sejam destruídas. Ela diz a Lloyd que pode sentir a localização delas se chegarem perto. Como a área é muito grande, Lloyd sugere usar seu feitiço de compartilhamento mental. Isso amplia o alcance de detecção dela para o nível do dele. Lloyd surpreende a todos novamente ao usar sua magia de invisibilidade. Ele afirma humildemente que não é nada demais, o que deixa Kira duvidando de sua humanidade. Os dois se infiltram e neutralizam a primeira pedra mágica. Isso faz com que os monstros próximos se dispersem imediatamente. Enquanto seguem para a próxima, um exército de aventureiros cerca as muralhas da cidade. Eles estão preparados para defender Ishar com as próprias vidas. Um cavaleiro pergunta ao gerente da guilda se ele realmente acredita que o plano vai funcionar. O velho insiste que confia plenamente no garoto mencionado por Lena. Horas antes, ela revelou a todos a verdade sobre o grupo do herói. O verdadeiro pilar da equipe não era o herói, nem a Santa Shinan. Era, na verdade, um humilde mago branco chamado Lloyd. Os aventureiros ficaram confusos, pois Lloyd era visto como um suporte inútil. Eles questionaram por que o grupo do herói o teria expulsado. Lita admitiu que eles foram cegados pelo título de herói. Por isso nunca perceberam que as vitórias fáceis vinham da magia de Lloyd. Eles achavam que tudo era fruto da sua própria força. O gerente da guilda perguntou se aquele poder impressionante vinha de Lloyd. Lena confirmou que sim, sem hesitar. Ao saberem do talento dele, os aventureiros recuperaram a esperança. Lena garantiu que a vitória seria certa com o apoio de Lloyd. Ela perguntou se alguém sabia onde ele estava. O gerente explicou que ele cumpria uma missão de rank S longe dali. A tarefa envolvia a subjugação de monstros em uma fazenda distante. Lena acreditou que ele usaria sua magia para encurtar o tempo de viagem. Ela pediu que todos confiassem que ele voltaria a tempo. O gerente aceitou o plano, mesmo sabendo que vidas dependiam disso. Logo, a horda de monstros surgiu no horizonte. Lena ordenou que todos se preparassem para o combate. Os arqueiros dispararam contra as criaturas que cruzavam a trincheira. O esquadrão de escudos conteve o avanço dos inimigos. Os magos usaram fogo para eliminar os monstros e água para ampliar as valas. À noite, a equipe se perguntou se ainda tinham energia. Mas, graças à magia de Lloyd, eles ainda estavam em plena forma. Cílica lembrou que Lloyd continuava lutando sem parar para proteger a cidade. Eles não podiam se dar ao luxo de descansar enquanto ele batalhava. Motivados, o grupo seguiu em frente para continuar a defesa. Cross e Cílica começam a perder a esperança no campo de batalha. Lena grita para que ninguém desista da luta. Os cavaleiros ao redor dela são rapidamente cercados e superados. Um lobo ataca Lena pelas costas e fere sua mão. A linha de frente acaba rompida e o caos toma conta de todos. A moral das tropas começa a desmoronar diante do desastre. De repente, a canção de Cura ecoa por todo o campo de batalha.
Lloyd usa sua magia para amplificar o alcance da voz dela. Os monstros furiosos param de atacar e começam a bater em retirada. Assim que a música termina, Lloyd se preocupa ao ver Cura quase desmaiando. Ela explica que apenas gastou toda a sua energia no processo. Lloyd elogia o feito, admitindo que alcançar tantos monstros é incrível. Cura confessa que nada disso seria possível sem a magia dele. Ela pergunta curiosa o que exatamente ele fez para ajudar. Lloyd explica que usou várias camadas de magia de suporte. Ele garante que foi o poder dela que salvou a todos os monstros. Ao ouvir isso, ela revela que seu nome verdadeiro é Clary. Lloyd comenta que deve haver um motivo para ela esconder sua identidade. Ele diz que conversarão sobre isso depois, pois precisam lidar com os golems. Os golems continuam marchando em direção à cidade. Em sua mansão, Michael bebe vinho confiante de que a cidade já caiu. Um subordinado entra às pressas para dar um aviso urgente. Michael sorri, acreditando que seu plano foi um sucesso total. O mensageiro informa que os monstros simplesmente foram embora. A notícia deixa Michael completamente chocado e sem reação. Ao mesmo tempo, Lloyd confirma que os demônios enviaram os golems. Após fortalecer Cura, os dois correm em direção à cidade. Eles passam pelos golems, que parecem estar com a força ampliada. Para cruzar a trincheira, Lloyd agarra Cura e salta com um movimento impressionante. A entrada triunfal dos dois deixa todos os presentes atônitos. Lena motiva o grupo e a confiança na vitória aumenta. Lloyd ordena que Cross dê cobertura aos magos. Dagas protege Cílica na linha de frente. Dagas quase desmaia, mas um cavaleiro o retira do combate. Cross lidera os arqueiros e lança flechas mágicas de fogo. Cílica destrói os golems com suas chamas de nível S. Lloyd observa tudo de cima, torcendo pelos amigos. Após horas, resta apenas um golem no campo de batalha. O monstro quebra a espada de um aventureiro e o arremessa longe. Lloyd percebe que a magia de suporte chegou ao fim. E o tenta bloquear o golpe, mas Dagas a empurra para se proteger. Dagas segura o punho colossal do golem sozinho. Lloyd usa o resto de sua mana para fortalecer a espada de Yu. Enquanto o grupo segura o golpe, Yu corre pelo braço do golem. Com um corte preciso, ela derrota o inimigo. Todos celebram a vitória, enquanto Lloyd desmaia de exaustão no chão. Lloyd supera em muito desempenho o que tinha no antigo grupo de heróis. Na mansão de Michael, um demônio invade a sala furioso. Michael já tinha fugido, deixando o demônio frustrado. O demônio destrói tudo e jura vingança contra quem arruinou seus planos. Lloyd acorda em uma estalagem, um dia depois da batalha. Yu entra no quarto e fica ali diferentão ao vê-lo desperto. Lloyd se sente deprimido por achar que não foi forte o suficiente. Yu abre a porta e revela uma multidão esperando para agradecer. Lloyd entra em pânico e fecha a porta na cara de todos. Ele pula pela janela e foge desesperado. Will visita Marin e explica que Lloyd é humilde demais. Lily o chama de alquimista fantasma, mas ele diz que agora é detetive. Marin pergunta sobre Lloyd e Will conta que ele está em um grupo S. Thor e Lily se surpreendem com o progresso do rapaz. Marin reflete que a derrota também é uma forma de aprendizado. Lloyd é finalmente alcançado pelo povo na praça. Ele pergunta por que todos o perseguem como loucos. Cross e Cílica garantem que só querem agradecer pelo apoio. Lloyd fica sem graça, achando que fez pouco pelos outros. Lena insiste para que ele aceite seu próprio valor. O povo de Ishar o aclama como seu grande herói. Dagas o pressiona a aceitar o título com um sorriso. Lloyd desiste de resistir e decide aproveitar o dia ao máximo. Mesmo com o lembrete de que o objetivo é apenas relaxar. Enquanto isso, o ex-herói loiro enfurece-se ao saber que Lloyd foi declarado herói. China lembra a Alan que ele perderia o título de qualquer forma. Isso aconteceria por ele ter se recusado a proteger a cidade em uma emergência. Alan grita furioso, que já sabia disso. Ao ver o medo no rosto das garotas, ele decide que devem deixar a cidade. Ele ordena que arrumem as malas imediatamente. Alan não aceita viver em um lugar que honra um mago branco medíocre como Lloyd. As garotas hesitam por um momento, mas acabam seguindo-o.
Lily fica chocada ao descobrir que a espadachim do grupo de Lloyd tem apenas 17 anos. Mu revela que todo o grupo de Lloyd é composto por talentos raros. Os membros da antiga festa lendária brindam ao sucesso dele. Will comenta que é uma honra reunir seus amigos novamente. Lily, porém, sabe que ele esperava por esse dia para a festa privadar a morte de Cybele. Will fica sério e revela que os demônios falharam em seu plano. Eles tentaram usar magia orc para controlar monstros e conquistar Ishar. Will questiona por que eles escolheram atacar justamente naquele momento. Marin exige que ele diga o que está pensando. Will sugere que o Rei Demônio pode ter retornado. Ela explode de raiva, dizendo que ele deveria estar desviver após a magia destrutiva de Subil. Ela não acredita que ele tenha sobrevivido, pois isso tornaria o sacrifício de Sibyl inútil. Thor intervém e pede que ela se acalme, pois nada foi confirmado. Ele diz para pararem de entrar em pânico e focarem no futuro que Sibyl confiou a eles. Lod e os outros são chamados à mansão de um lorde. Um homem educado os recebe na entrada e os convida para entrar. Lloyd vê Clary e assume que ela também foi convocada. O homem corrige a afirmação, dizendo que Clary é sua convidada especial. Ele se apresenta como Lord Abel Lucas. Todos ficam surpresos, e Cross admite que achou que ele fosse apenas um mordomo. Abel explica que eles o confundiram com um homem muito mais velho. Ele ri e revela que investe pesado em cuidados com a pele para parecer jovem. Lloyd percebe que Marin também parece jovem demais para sua idade. Ele começa a se perguntar se existe algum tipo de magia de beleza. Abel promete ensinar magia de juventude depois, mas tem um assunto urgente. O assunto principal é a proteção de Clary. Enquanto isso, no Império da Floresta, um garoto semi-humano chamado Sirian observa o horizonte. Um soldado entra apressado e relata que finalmente encontraram uma pista sobre ela. De volta à mansão, Lloyd descobre que Clary é a segunda princesa do Império da Floresta. Ela admite, envergonhada, que esse era o motivo de esconder seu nome verdadeiro. Abel pergunta o que eles acham da magia única de Clary. Lloyd responde honestamente que ela é impressionante e ao mesmo tempo aterrorizante. Ele teme o quanto aquela magia poderia ser usada para o mal. Abel concorda e afirma que é por isso que precisam protegê-la a qualquer custo. Ele revela que o Império está desesperado procurando por ela. Abel quer que eles escoltem a princesa pessoalmente até a capital. O grupo fica confuso, pois essa seria uma missão para os cavaleiros. Abel esclarece que, sem cavaleiros envolvidos, os demônios não levantarão suspeitas. Eles aceitam a missão, e Clary pede que parem de tratá-la com hesitação. Will aperta a mão dela, agindo como se nada tivesse mudado. O grupo parte em direção ao Império para começar a jornada.